A gente vai repercutir as falas, então, do presidente do Banco Central, Campos Neto, e do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nesse evento em Nova York. A gente conversa agora com José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. Bom dia, José Márcio. Você ouve a gente bem? Sim, ouço. Bom dia, Isabela. Bom dia, Keizô. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por aceitar conversar com a gente nessa manhã de terça-feira. José, gostaria já de te perguntar, nas falas de Roberto Campos Neto e Henrique Meirelles, eles citaram, né, mesmo que nas entrelinhas, essa discussão que a gente está tendo muito, né, até o texto da PEC ser apresentado, que é a responsabilidade fiscal versus responsabilidade social. Dá para conter os gastos, dá para se planejar tendo esse olhar para a população mais necessitada, esse olhar mais social? Sem a menor dúvida, quer dizer, não existe essa questão da responsabilidade fiscal versus responsabilidade social. Na verdade, a responsabilidade social você só consegue se tiver responsabilidade fiscal. O ponto importante é que foi feito um conjunto enorme de promessas ao longo da campanha pelo ex-presidente Lula e pelo presidente Bolsonaro, mas quem se elegeu foi o ex-presidente Lula. Consequentemente, quem tem que decidir o que vai ser implementado é o ex-presidente Lula. E se você somar todos os gastos que foram, todas as promessas que foram apresentadas aí ao longo da campanha esse ano, dá alguma coisa em torno de 400 bilhões de reais a mais de gasto público. Isso significa, e gastos permanentes, não são gastos transitórios, tá certo? São coisas como o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600, a inclusão de R$ 150 para crianças, tá certo? O fim da fila do SUS, o aumento do salário mínimo de 1,4% em termos reais, em suma, o aumento da isenção de imposto de renda para R$ 5.000, ou seja, é um conjunto muito grande de propostas com um custo extremamente elevado. O ponto fundamental aqui é que o Brasil é um país emergente com uma dívida que corresponde a 75% do PIB, e se você implementar todas as propostas que foram apresentadas ao longo da campanha, vamos ter um aumento dessa dívida para alguma coisa em torno de 4,5 pontos de porcentagem do PIB. Isso vai gerar um aumento do risco fiscal, vai gerar um aumento da demanda dos juros demandados pelos investidores para financiar essa dívida e, consequentemente, aumento da taxa de juros, aumento da desvalorização cambial, aumento da taxa de inflação e, muito provavelmente, uma recessão bastante forte. Ou seja, no final, você que está, quer dizer, a gente acha que, cumprindo as promessas, você vai estar sendo responsável do ponto de vista social, mas no final você vai estar sendo irresponsável do ponto de vista social porque você fez irresponsabilidade fiscal. Esse é o ponto fundamental. José Márcio, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre aquela proposta que foi apresentada, inclusive ontem, pelo Tesouro, né, sobre essa PEC da transição, de que o mercado, inclusive ontem, até repercutiu bem, assim, claro que a gente estava numa segunda-feira entre um feriado ali, o mercado não estava tão ativo assim, mas algumas pessoas com quem o Fernando Nakagawa, por exemplo, nosso analista de política, que conversou, disse que a repercussão foi boa sobre essa proposta. O senhor pode explicar para a gente bem essa proposta do Tesouro? O senhor entendeu corretamente? Assim, qual foi a proposta, de fato, de que se a arrecadação for maior que os gastos, o governo poderia gastar mais, né? Mas, caso contrário, não teria essa alternativa para emplacar uma proposta, é isso? Aproximadamente é isso. Na verdade, existem dois fatores importantes na proposta, né? Eu não analisei a proposta profundamente, mas eu já conhecia uma parte da proposta antes, tá certo? O ponto básico da proposta é o seguinte: você tem dois parâmetros que são fundamentais. O primeiro parâmetro é a dívida, né? Qual é a relação entre a dívida e o PIB, e o segundo parâmetro são as receitas. O ponto, quer dizer, a ideia da proposta é que, à medida que a dívida caia como proporção do PIB, você poderia utilizar uma parte maior das receitas tributárias para aumentar gasto público e, consequentemente, para cumprir promessas sociais. Essa seria uma forma de você
conseguir aumentar, ter responsabilidade social, aumentar gastos com programas sociais, sem criar um problema de irresponsabilidade fiscal devido ao aumento da dívida pública. Então, eu não sei os números de cabeça especificamente, mas, por exemplo, só para dar um exemplo, o número não é exatamente esse, mas, por exemplo, se a dívida for até 45% do PIB, o governo, todo aumento de gasto pelo menos 50% poderia ser utilizado para gastos sociais. Se a dívida for 70% do PIB, você teria que utilizar os aumentos de gasto para reduzir a dívida e não para aumentar gastos sociais. Quer dizer, os números não são esses, mas a ideia é basicamente essa, tá certo? Quer dizer, a ideia é você ter, primeiro, uma dívida que precisa tender a cair, tá certo? Porque nós temos uma dívida pública muito alta, 75% do PIB. Para um país emergente é uma dívida extremamente elevada, a média dos países emergentes está em torno de 55%, 60% do PIB, e isso significa um risco fiscal muito alto, e o Brasil, exatamente por isso, acaba pagando uma taxa de juros extremamente elevada, né? Quer dizer, hoje o Brasil é provavelmente o segundo ou terceiro país com taxa de juros reais mais elevadas do mundo, e é exatamente porque tem uma dívida muito alta. Então, quer dizer, a ideia da proposta é exatamente essa, combinar queda da dívida com aumento de gastos sociais. É uma tentativa de juntar exatamente responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Como é que o senhor avalia essa alternativa que foi apresentada pelo Tesouro? A minha primeira impressão da alternativa é que é uma alternativa bastante razoável, é uma forma bastante inteligente de você tentar compatibilizar essas duas coisas que são importantes na sociedade brasileira como um todo, a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal. Então, eu acho que, pelo menos a minha primeira impressão, lendo o documento, né, quer dizer, eu já conhecia, já tinha conversado sobre o documento antes, mas não conhecia o documento especificamente, mas a primeira impressão foi positiva. Agora, tem que analisar com um pouco mais de cuidado, mas, logicamente, quer dizer, a estrutura da proposta me parece bastante positiva. José, eu gostaria de ainda repercutir com você algumas falas que a gente viu, né, nesse evento de Nova York, de Roberto Campos Neto e também de Henrique Meirelles. Teve um ponto importante do presidente do Banco Central, que ele disse: deveríamos evitar aumento de impostos. Como é que o senhor vê, então, essa declaração num governo que a gente está chegando, que tem um olhar mais para a responsabilidade social? Qual a sua análise em relação a esse governo de transição que a gente vai ver em 2023 em relação a impostos? Quer dizer, o que acontece é que o Brasil, quer dizer, tem uma carga tributária bastante elevada. Nossa carga tributária corresponde a 34% do PIB. Para um país, isso é a carga tributária de país desenvolvido europeu, né? Quer dizer, para um país emergente, essa carga tributária é muito elevada. A consequência disso é que você acaba diminuindo investimento, diminuindo o crescimento, tá certo? E gerando pouco crescimento no futuro, o que essa é uma das razões pelas quais o Brasil tem crescido sistematicamente abaixo de outros emergentes, exatamente porque a carga tributária é muito alta, os investimentos acabam indo para os outros países onde tem carga tributária menor do que vir para o Brasil. Se você ainda aumentar mais a carga tributária, você vai reduzir ainda mais a taxa de crescimento do PIB no longo prazo. O que significa menos emprego, menos qualidade de vida, tá certo? A renda per capita é o que é o principal indicador aí de qualidade de vida da população. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Realmente, o Brasil deveria evitar aumento de impostos. Quer dizer, o governo passado, principalmente no último ano, dado o aumento da receita, usou uma parte do aumento de receita para reduzir impostos. Tivemos a redução do ICMS aí sobre gasolina, energia elétrica, telecomunicações, tivemos redução do PIS/COFINS. Quer dizer, você pode dizer que uma parte dessa redução não é sustentável no longo prazo, vai ter que voltar. Por exemplo, imposto sobre gasolina, quer dizer, como é um combustível fóssil, muito provavelmente, dado
dado essa questão do meio ambiente, muito provavelmente você vai voltar a aumentar o imposto sobre gasolina e esse tipo de coisa. Mas o ponto fundamental, como princípio, né, quer dizer, eu acho que é muito importante que a gente não tenha um aumento de carga tributária muito grande. Agora, se você aumentar a dívida em 4,5% do PIB, como está nas propostas do ex-presidente Lula ao longo da campanha, não vai ter muita outra alternativa para o novo governo que não seja, eventualmente, aumentar impostos, tá certo? Que vai gerar menos crescimento da economia no futuro. José Márcio, o presidente do Banco Central também falou aí em um dos momentos dessa fala hoje em Nova York, no LEAD, disse que em 2023 o Brasil deve crescer, mas deve crescer menos. Como é que o senhor avalia isso? Também? Sem a menor dúvida, quer dizer, está correto. Eu acho que é o seguinte, em 2022 o Brasil vai crescer algo próximo a 3% ao ano. Na verdade, o Brasil vai ser um dos países que vai ter o melhor desempenho econômico no mundo, né? A gente vai ter crescimento acima da média mundial, vai ter uma taxa de inflação abaixo da taxa de inflação dos outros países no mundo, tá certo? Com compensação, como a taxa de inflação ainda está muito elevada, nós chegamos a ter taxa de inflação de 2 dígitos no início desse ano. Hoje a gente está com uma taxa de inflação caminhando para alguma coisa em torno de 6% ao ano, ainda acima da meta, mas já muito mais baixo do que no início do ano. Mas a razão pela qual a taxa de inflação está caindo é uma das razões, quer dizer, uma das razões é a redução de impostos que foi implementada aí com a redução do ICMS. A outra razão importante é uma política monetária bastante contracionista, quer dizer, o Banco Central foi extremamente positivo, foi extremamente importante nessa redução de taxa de inflação. Nós saímos de uma taxa de juros de 2% para uma taxa de juros de 13,75% em cerca de 1 ano e meio. Foi um aumento substancial, rápido, para exatamente debelar o início de aceleração inflacionária que nós vimos aí ao longo de 2020, no final de 2020, 2021 e no início de 2022. O Banco Central foi muito positivo, quer dizer, foi rápido e com isso, quer dizer, fez com que o resultado, se por um lado o resultado é uma redução da taxa de inflação, por outro lado, quer dizer, se tem um aumento da taxa de juros, isso significa aumento da taxa de juros para o crédito para as pessoas e para as empresas, isso diminui a atividade, você vai gerar menos crescimento ao longo de 2023, tá certo? Mas, em compensação, se tudo correr bem, se não houver nenhuma... se essa questão fiscal for resolvida de forma satisfatória, se a gente não tiver um grande aumento do risco fiscal via aumento da dívida, tá certo? Muito provavelmente a gente vai ter uma desaceleração da taxa de crescimento, mas uma desaceleração também da taxa de inflação, caminhando em direção à meta. Esse ponto é que a gente precisa levar em consideração na questão fiscal. Se o governo resolver efetivamente aumentar os gastos de tal forma, aumentar a dívida como proporção do PIB da ordem de 2%, 3%, vamos ter taxas de juros mais altas. Taxas de juros mais altas vão significar menos crescimento. Vamos ter mais desvalorização cambial. Mais desvalorização cambial vai gerar mais inflação, mais necessidade de juros, menos crescimento. Essas coisas são intimamente relacionadas. Então, quer dizer, tudo vai depender, em grande parte, da política fiscal do próximo governo. Esse fator é absolutamente fundamental. Diante de toda essa situação, de todo esse cenário que o senhor está apresentando para a gente, tanto o Henrique Meirelles quanto o Campos Neto falaram muito sobre crescimento sustentável. Como você disse, a gente vai ter uma desaceleração no ano que vem, mas ambos disseram atingir metas, esse foi o Campos Neto que falou exatamente, atingir metas é a melhor forma para crescimento sustentável e investimento significa previsibilidade. Essa última fala foi de Meirelles. Diante desse cenário, como é que a gente pode também atrair investimento externo, pensando já no próximo ano?
Bom, quer dizer, esse é um outro ponto importante. Quer dizer, o Brasil, quer dizer, nos últimos 6 anos e meio, fez um conjunto de reformas estruturais extremamente importantes, né? Quer dizer, nós acabamos com a TJLP, com a taxa de juros subsidiada do Banco do BNDES, fizemos uma excelente reforma trabalhista, liberalizamos a terceirização, demos autonomia ao Banco Central, fizemos a reforma da Previdência, mudamos os marcos regulatórios de ferrovia, saneamento, é espetacular. Em 2 anos, você gerou 90 bilhões de reais de investimento em saneamento básico, tá certo? Tivemos, quer dizer, um novo marco regulatório de cabotagem. Em suma, o Brasil fez um conjunto de reformas extremamente importante. Esse conjunto de reformas fez com que a taxa de investimento saísse de 14,6% do PIB em 2021 para 19,7% do PIB em 2022. Devemos fechar o ano de 2022 com uma taxa de investimento de 20% do PIB. Não é uma taxa de investimento excepcional, mas é muito melhor do que os 14,5% lá de 2020 e 2021. Isso significa que, exatamente por isso, a economia brasileira está crescendo 3% esse ano e deveria crescer mais se não fosse a política monetária para controlar a inflação em 2023. Mas, de qualquer forma, as reformas são fundamentais para gerar crescimento sustentável no longo prazo. Se a gente interromper o processo de reformas, a gente precisa de fazer reforma tributária, nós temos um sistema tributário extremamente ineficiente, uma reforma tributária aumentaria a produtividade da economia, a gente precisa fazer uma reforma administrativa, o serviço público brasileiro é extremamente ineficiente, é importante aumentar a produtividade do serviço público, a gente precisa fazer uma reforma que gera mais abertura da economia, mais comércio, tá certo? Que facilite os investimentos estrangeiros no Brasil. Tudo isso precisa continuar a ser feito para que o crescimento de longo prazo seja sustentável. O Brasil está entrando nessa trajetória. Se for então interrompido, nós vamos voltar a uma trajetória de crescimento medíocre, abaixo da média dos emergentes. E nós estamos num período, quer dizer, o Brasil está numa situação extremamente delicada. Tem 40 anos que o Brasil cresce abaixo dos seus pares, menos do que os países emergentes. Não, quer dizer, isso significa o seguinte: há 40 anos atrás, o Brasil era um país de renda média, tá certo? Hoje, como a gente cresceu sistematicamente abaixo dos emergentes, hoje nós somos um país de renda média baixa. O grande problema é que, se a gente continuar crescendo menos do que nossos pares, os nossos pares vão ficar mais atraentes do que a gente. Isso significa que nós não vamos ser capazes de, não é só atrair capital estrangeiro, nós não vamos ser capazes nem de manter o nosso capital humano, nossos jovens no Brasil. Outros países vão ficar mais atraentes, os nossos jovens que vierem a ter um investimento em capital humano de boa qualidade, vão acabar migrando para outros países. Isso já, na verdade, já está começando a acontecer. Isso é o pior dos cenários, porque aí você não consegue nem manter o seu capital humano dentro do país. A gente vê a Argentina é um caso típico desse tipo de problema. A Argentina hoje não consegue reter nem o seu próprio capital humano. E é exatamente por isso que não consegue sair da lama do crescimento baixo. José Márcio, queria saber qual a sua expectativa para a abertura do mercado amanhã, né? A gente está vendo amanhã, provavelmente, essa PEC da transição deve ser apresentada pela equipe de transição do governo, ali dentro do Congresso Nacional. Pelo menos essa foi a promessa de que a PEC será apresentada, diante do que a gente tem mostrado aqui de informação do que vem no texto dessa PEC. A gente ainda não tem, é claro, a gente tem um esboço do que pode vir, não tem o arremate completo, o texto fechado da PEC da transição, mas a gente tem alguns valores sendo sinalizados ali. Diante dessas perspectivas, qual é a expectativa que você tem para amanhã, para essa abertura de mercado e para o desenvolvimento mesmo no decorrer do dia no cenário econômico do nosso país? Bom, quer dizer, nós não sabemos, eu pelo menos não sei ainda qual vai ser o teor da PEC, nós não sabemos ainda qual vai ser o tamanho do buraco no teto que vai ser criado. Estão falando em 775 bilhões de reais, é um aumento definitivo, acho que é importante chamar atenção para isso, não é um waiver, José Márcio, como muita gente...
Oi. Desculpa de interromper, é que agora está falando o Pércio Arida lá no encontro de Nova York. Te agradeço muito pela entrevista aqui no Live CNN. Ok. Mas ele acabou de terminar a fala dele, a gente foi avisado. Daqui a pouco a gente vai recuperar, desculpa, você pode retomar seu raciocínio para você concluir, por gentileza, que a gente daqui a pouco repercute então um pouco mais da fala de Pércio Arida também nesse encontro em Nova York, no LEAD. Por favor, José Márcio, você pode complementar, por gentileza. Me desculpe pela interrupção. Não, ok, nenhum problema, quer dizer, vou tentar ser rápido. A gente não sabe direito qual vai ser o teor dessa PEC. Estão se falando em 175 bilhões de reais. É importante chamar a atenção que é gastos definitivos, permanentes. Não é um waiver, algo que é para um ano. Assim que está sendo estruturada a PEC, pelo menos até agora é assim que tem sido falado. Se for 175 bilhões de reais com um gasto permanente, eu acho que vai ter uma reação negativa no mercado. Afinal de contas, isso é quase 2% do PIB num país que tem uma relação dívida-PIB de quase mais de 75%, um país emergente. Então, eu acho que esse é um ponto importante, quer dizer, eu acho que vai depender muito do teor da PEC. Se for algo, um aumento de gastos extraordinário, né, quer dizer, aumento de gastos não permanentes, temporário, eu acho que a reação é completamente diferente. Quer dizer, o ponto importante aqui, eu acho que só para encerrar e não tomar muito do tempo de vocês, o ponto importante aqui é qual é a trajetória da relação dívida-PIB para o futuro. Isso é que vai determinar a reação dos investidores aí a essa coisa. As pessoas falam no mercado como se o mercado fosse uma entidade filosófica. Escuta, o mercado somos todos nós. Todo mundo que tem poupança tem algum dinheiro lá no chamado mercado, tá certo? E quando você acredita que o seu dinheiro vai render menos, você tira o dinheiro e coloca no outro lugar. Então, é por isso que quando você tem um aumento da dívida, né, quer dizer, as pessoas passam a demandar uma taxa de juros mais alta para comprar essa dívida. É isso que está acontecendo, né? Quer dizer, se você tem um aumento muito grande na dívida, as pessoas ficam com medo de que essa dívida não seja paga e, consequentemente, passam a demandar uma taxa de juros mais alta para recuperar mais rapidamente o dinheiro que foi investido naquela dívida. A gente está falando, então, com José Márcio, o Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos.